A grande questão na atualidade é que há uma certa aversão à teologia e ao teólogo. E esse discurso a gente percebe dentro dos redutos denominacionais e religiosos da atualidade. Afinal, a pergunta que nós queremos levantar aqui para solucionar esse problema é: qual é a função do teólogo? Mas antes disso eu queria discutir aqui com os nossos companheiros, primeiramente, o que é teologia? Leandro, o que é teologia, Leandro? Teologia, ela segue um protótipo de tentar dialogar áreas multidisciplinares. Existe um teólogo e filósofo chamado Etienne Gilson, que ele trabalha a questão que toda a teologia começa com o logos. O que seria o logos? O logos seria o ponto racional de todo argumento. Então eu acho que a teologia é a parte racional acerca das questões transcendentais com as questões imanentes, ou seja, você tentar fazer um diálogo entre céu e terra. Esta é a realidade do teólogo, tentar fazer conversar as questões sociais, humanas, junto com as questões divinas. Ou seja, é um triângulo que tenta dialogar através da expressão do teólogo. Também lembrando que o termo teologia, composto de duas palavras gregas, theos, Deus, e logos, que é sabedoria, razão, o pensamento. Isso. Então, quando se fala de teologia, o teólogo, nós temos também que tentar delimitar o que é exatamente o teólogo, porque se for levar realmente ao pé da letra, teologia é toda a reflexão que você vai fazer sobre Deus. Então, e não necessariamente um único ser é um teólogo, não, mas tem a teologia popular, tem a teologia ministerial e tem a teologia acadêmica. Então é preciso também frisar aí que teólogo é esse, qual é a função de que teólogo. E que teologia é essa também. Wagner. O Dr. Lourenço Esteiro Rega, da Faculdade Batista de São Paulo, ele diz que a teologia ela é o diferencial. O teólogo é o executador da diferença. Porque, nas palavras de Santo Agostinho, a teologia, ela não descreve Deus, ela apresenta Deus na revelação. E isso é o diálogo das Escrituras com a humanidade. Deus proporcionou à humanidade, por meio da inspiração sagrada, as palavras que são necessárias para que o ser humano encontre o seu Criador. Tanto que Tomás de Aquino diz que a teologia ela proporciona ao homem, no aspecto metafísico, descobrir toda a essência da criação. E isso faz com que ele descubra todo o cerne da sua existência. Lembrando também, como o Leandro citou Etienne Gilson, a teologia ela proporciona a redescoberta, o homem voltando para Deus. E isso é próprio das Escrituras, nos apresentar isso. E também é importante a gente deixar claro que teologia não é um termo distinto à cristandade. Ou seja, não é um termo de cunho cristão. A teologia ela aparece nos escritos de Aristóteles. A teologia de Aristóteles era metafísica. Então, a gente precisa primeiramente entender o que é teologia. Então, teologia é tudo aquilo que te faz refletir sobre o que Deus, dentro de uma esfera cristã, tudo aquilo que Deus deixou revelado para nós. Mas, e o teólogo? Como o teólogo deve lidar com as diversas teologias que nós presenciamos na atualidade? Nós temos hoje teologias como teologia botânica, teologia budista, nós temos teologia hinduísta, teologia, vamos dizer, a teologia gay, que é uma nova modalidade de teologia, a teologia inclusiva, que tem teologia feminista, que são teologias que têm emergido na diversidade pós-moderna. Qual é a função do teólogo nesse espaço e nesse campo tão vasto de reflexão que é a sociedade, principalmente no âmbito brasileiro?
Eu penso que o teólogo ele tem que apresentar a história. Ele dialoga a história a partir dos princípios, por exemplo, o Ocidente é um Ocidente cristão. O Ocidente tem uma base teológica, filosófica, que desde a patrística constrói todo o dinamismo ético. E quando nós chegamos, por exemplo, no século XX, nós vemos agora uma teologia que ela começa a se subdividir em variados grupos. E isso vai formando a pós-modernidade. Ou seja, ela vai saindo de um centro, que é o Ocidente, e vai começando a migrar para pequenos grupos, né? Ou seja, a teologia ela tem essa função. Mas eu penso, né, assim que, como os nossos, todos que estamos aqui reunidos, que a teologia ela tem essa capacidade de dialogar, não de impor. E o diálogo, ela, para mim, como um cristão, ela tem a premissa da ética de Cristo. Cristo é o meu fio condutor. Sim. E assim me leva, não importa o século, mas me leva nessa condução. Ok. Eu acho que na questão que o professor Wagner citou, histórico, eu devo acrescentar também a questão da revelação, que são as Escrituras. O texto de Romano que diz que de que Deus pode se conhecer, Ele mesmo sim se revelou. Então, o reflexo de Deus à humanidade nunca pode ser esquecido, que claro, são as Escrituras. São elas que norteiam e direcionam quais são as características do nosso Deus. E seguindo uma face mais poética, né, uma face mais existencialista da fala do teólogo, eu seguiria um próprio exemplo que o professor Antônio Maspoli uma vez deu na sala do Mackenzie, que o teólogo é um poeta de Deus, ele tem que fazer com que o coração dos homens se apaixonem por Deus. Então, eu lembro que o professor Maspoli um dia disse na sala de aula, que quando o teólogo chegou ao céu, ele perguntou ao anjo, né? Onde ficam as obras que eu compus na terra? Ele disse, estão aqui à direita, que eram as obras de ficção científica. E ele disse, onde está a teologia de verdade? Ele disse, está aqui à esquerda, estavam obras poéticas. Porque eu acho que esta verdadeira teologia, e este é o papel do teólogo, é mostrar poesias de Deus para que o coração dos homens sejam cativados por essa poesia e sejam enamorados por Deus. Porque eu acho que o professor Wagner, Samuel, Willi, que nesses últimos dias o que falta são teólogos que tirem essa abstração de um Deus completamente acadêmico e tragam a imagem de um Deus apaixonante para a sociedade. Fazendo com que as pessoas se apaixonem até mesmo por esse Deus apresentado, né? E tem que ter também uma certa ousadia do teólogo, né? Eu acredito que hoje em dia tem uma gama de teólogos, né? Uma gama de teologia um tanto tímida, né? Onde, no caso, tem um certo receio de apresentar uma verdade que há na Sagrada Escritura. Uma verdade essa que deve ser buscada com rigorosa interpretação, né, uma rigorosa exegese para poder se aprofundar cada vez mais e trazer verdades reveladas, né, que Deus revelou por meio da Sagrada Escritura. E a questão né, essa dúvida, né, essa questão entre verdade e opinião sempre existiu, né? E o teólogo ele vai se aproximar, né, mais do filósofo do que do filodoxo, né? O filodoxo, né? Que é aquele amante da opinião. Não, o filósofo ele não é o teólogo ele não é um amante da opinião. O teólogo ele não vai buscar opinião e nem vai buscar pretexto na Bíblia para defender seu ponto de vista de maneira nenhuma. Já tem uma verdade ali que ele tem que trazer à tona. Então ele está mais próximo do próprio filósofo, né? Porque o filósofo faz o que ele é amante da sabedoria, ele busca uma verdade, ele busca uma sabedoria, e é isso que precisamos dos teólogos hoje em dia, ter essa ousadia de apresentar essa verdade, buscar essa verdade e trazer à tona, e não o que muitas vezes ficam fazendo, né? Um tanto tímido ali com respeito à teologia. E o papel do teólogo é isso, é encontrar, né, a verdade para combater as heresias. Isso. O próprio Agostinho diz que o teólogo, ele ao encontrar Deus, ele encontra a sabedoria, mas o filósofo, ao encontrar Deus, ele continua na busca, porque ele não se convence com aquilo que ele encontrou, não é suficientemente bom para que a sua razão seja convencida de que Deus está ali em sua frente. Então, como nós vimos, a teologia, mesmo sendo um campo abstrato das ciências humanas, tem um grande diferencial, que ela é a ciência que trata acerca da revelação de Deus a nós. E com isso eu quero agradecer você aí que nos assistiu, esse vídeo que é oferecido
pelo Centro Educacional Logos, ao professor Leandro Carlos Malvese, professor Willy Nogueira, professor Wagner Menezes. E eu quero deixar eles falar uma palavra de término para nós encerrarmos essa participação. Teologia, no meu ver, como palavra de encerramento, é a busca da encarnação. Jesus Cristo é o ser encarnado, Ele é a revelação do próprio Deus. E é este sagrado que a teologia propicia para todos os estudantes. Não tenha medo da teologia nem preconceito, pois a verdadeira teologia, a teologia cristã, vai te aproximar de Deus e não te afastar. Teologia é o último estágio de Kierkegaard. Você busca primeiro o estético morre, o moral morre, e quando você busca o religioso, o teológico, você se encontra. É isso, teologia. Que Deus abençoe vocês.